Não se afaste do Cristo. Não tire os olhos do Cristo. Cristo não é Deus. Deus é Criador, a divindade. Cristo é uma criatura, uma criação de Deus, assim como nós. Muitas pessoas elegeram Cristo como Deus e o colocam num pedestal. Num pedestal não como guia, modelo, não como objetivo a ser alcançado, mas justamente o contrário. Colocam Cristo num pedestal para não segui-lo. Olha que hilário. Porque como o nosso modelo encarnado compareceu pessoalmente em carne e osso para nos auxiliar, as pessoas dizem, não, mas Cristo é Deus. Cristo é o Filho de Deus. Como se nós não fôssemos filhos de Deus. Cristo é o filho preferido de Deus. Peraí, Deus é injusto? Deus elege seus preferidos? Vocês têm noção do que Cristo teve que passar, teve que trabalhar para chegar onde ele chegou? Para vocês virem e dizerem que Cristo é o escolhido de Deus, o filho preferido, como se isso fosse um privilégio. Pelo contrário, Cristo tem responsabilidades que sozinho ele segura e toda a humanidade unida não conseguiria segurar nem metade disso. Então, parem com essa ignorância de tentar afastar Cristo do exemplo para não segui-lo, para permanecerem no erro. Larguem essa ignorância hipócrita. Vocês sabem o que é errado, sabem o que é moralmente errado, mas só porque a sociedade coloca como normal, vocês insistem no erro e quando são chamados à corrigenda, falam, olha, eu não sou Cristo, Cristo é Deus. Se o Cristo não serve para ser seguido, para que ele serve? Para figurar em quadros? Para figurar em músicas? Para figurar em frases de efeito? Uma entidade da envergadura de um Cristo se dispõe a entrar num corpo de carne e vir aqui nos ensinar. Ele se dispõe a trabalhar com a matéria-prima que existe na terra. Ele não encarna junto com 12 espíritos puros. Ele encarna e vai chamando cada um dos discípulos imperfeitos como nós para mostrar que dá para alcançar o caminho da união com Deus. Mas nós aqui, viciados nas facilidades e nos erros, chuta Cristo para longe. Vamos cantar músicas para ele, vamos até idolatrá-lo. Mas seguir já é outro caminho. Mas seguir já é demais. Não dá para ficar forçando a barra nesse tanto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cristo é o Filho de Deus, eu amo Cristo, mas não vou fazer o que ele faz. Porque é muito difícil fazer o que ele faz, não é qualquer um. É mesmo? E o que você me diz dos enviados? Siddhartha Gautama, Buda, Krishna, Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier e outras dezenas. Você está numa Olimpíada e diz que o recorde mundial é impossível de ser quebrado, não dá. Veio um cara e quebra o recorde mundial. O que ele fez? Ele acabou com sua desculpa, ele provou o que dava para fazer. E esses enviados do Cristo foi justamente isso. Porque como Cristo já é um professor acostumado com alunos recalcitrantes, ele sabia que dezenas e dezenas de milhares iam usar essa argumentação hipócrita. Mas Cristo é Deus, não dá para fazer o que ele faz. Cristo vai e envia dezenas de espíritos que não são Cristos para provar que dá para fazer. E agora? Cristo é santo? É inatingível? Mas não foi ele mesmo que disse
que nós somos deuses, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Aí a pessoa simplesmente atribui a Deus o conceito de divindade de forma ignorante para nunca segui-lo, para simplesmente pegar tudo aquilo que ele falou e dizer que é inalcançável. Mas espera, se esse é o cara que você disse seguir, se esse é o cara que você disse que é a divindade, como é que a divindade erra? Se ela falou que dá pra fazer, dá pra fazer. Você que é muito hipócrita, não é mesmo? Todos somos centelhas divinas. A diferença entre nós e o Cristo é o tempo e a hipocrisia. Cristo não deu margem para a hipocrisia. Cristo simplesmente arregaçou as mangas e foi ao trabalho duro, sem distrações. Nós, ao contrário, estamos nos distraindo pelo caminho. Nossa caminhada deveria durar, 100 anos. E nós, com as distrações do caminho, estamos há milênios parados, nos distraindo, bebendo, nos empanturrando em orgias, em joguinhos viciantes, em tudo que desmoraliza o espírito humano. Essa é a nossa caminhada de anjos caídos. Todos somos filhos da divindade. Do átomo ao anjo, todos somos filhos da divindade, com o mesmo valor. E Cristo fez questão de exaltar. As ovelhas perdidas são as prediletas do Pai. Ou seja, o Pai tem muito mais carinho, mais cuidado conosco do que com Cristo. Porque Cristo é aquele filho mais velho, mais calejado, que aguenta a pancada, que aguenta a pressão. Nós, não. Então o Pai nos trata com todo o tato possível para não nos quebrar ou não atrasar mais a nossa evolução de espíritos recalcitrantes. O que não fazemos por uma cervejinha, não é mesmo? Eu conheço pessoas que vai ao médico, recebe uma receita de remédio e o médico diz: não pode beber. Esse remédio não pode ser misturado com cerveja. Tem pessoa que fala: eu prefiro ficar com dor aqui do que largar minha cervejinha. Compreendem o nível da ignorância? Um ser desse, qual o nível de informação que ele é capaz de receber? Uma gota. Quanta verdade você consegue receber antes de ter uma epifania ou antes de se quebrar? O que você faria se descobrisse que todas as dificuldades que você passou foram criadas exatamente por uma pessoa? Você. Se sua vida está terrivelmente ruim, a culpa é de quem? Existem pessoas que carregam o inferno na mente. A pessoa o tempo inteiro brigando, falando mal dos outros, com ignorância, caçando confusão. Em qualquer ambiente que a pessoa vá, ela arruma confusão. Pessoas estão me ignorando, pessoas estão falando mal de mim, pessoas estão me bloqueando. Desrespeita todo mundo. E quando você tenta corrigir ou falar que está errado, fica com raiva ou ameaça o autoextermínio. Qual o nível de consciência desse espírito? Imagina Cristo. Eu imagino o que Cristo passou, porque é relatado que Cristo chorou por diversas vezes. E como não chorar? Um espírito daquela envergadura, vendo o futuro promissor que nós poderíamos ter e vendo a escolha desastrosa que fazemos dia a dia em nossas vidas pessoais e como sociedade. Colocar Cristo dentro de um templo é a coisa mais fácil do mundo e é a coisa mais hipócrita que poderia haver.
Porque dentro do templo eu vou 2 vezes por semana e lá eu finjo adorar ao Cristo, canto músicas, canto hinos, canto louvores, abraço os amigos ali dentro, mas quando eu saio dali, volto à vida normal. Retire Cristo do pedestal. Não se afaste de Cristo. Cristo é um espírito em comunhão com Deus. Eu e o Pai somos um. Quando diz que homem e mulher se casam para formar uma só carne, eles formaram uma só carne, efetivamente? Teve uma fusão, uma metamorfose? Não. No nível de partícula, não teve. É uma metáfora para dizer que quando homem e mulher se casam, eles estão em comunhão de valores e objetivos. Pelo menos deveria ser assim. Pessoas com objetivos comuns, em comunhão, se casam e formam uma só carne. Eu e minha esposa, ou você e sua esposa, sei lá, são um. Eu e o Pai somos um, nesse sentido. Então, quando você está em comunhão com o Pai, quando você olha para um ser que cumpre tudo aquilo que o Pai faz, é como se você estivesse vendo o Pai. Mas um é um, outro é outro. Não no sentido de separação, mas no sentido de divindade, criador e criatura. Apesar de todos termos a centelha divina, todos termos parte de Deus ou uma centelha de Deus dentro de nós, não podemos falar que somos deuses, porque isso aqui não é um politeísmo, é um monoteísmo. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas eu só quero diferenciar essa coisa de colocar Cristo como algo inatingível, quando Ele mesmo disse que nós chegaremos. Chegaremos onde? Ao céu. E o que é o céu? É a comunhão com Deus. E o que é a comunhão com Deus? É se tornar anjo. E o que é se tornar anjo? É ser um Cristo. Quanto tempo mais nós vamos prender o Cristo? Quanto tempo mais nós vamos precisar sofrer para evoluir? Não existe mais templo. Todo o planeta Terra é ao mesmo tempo o seu local de trabalho, o seu templo de oração. A Terra é a sua oficina de trabalho e o seu local de adoração ao mesmo tempo. Cristo está aqui fora, não apenas dentro dos templos. Está lá, claro, está lá também, porque nada escapa dele. Mas a seara do trabalho mais ampla é aqui fora. Porque um templo de pedra, 4 paredes e um teto. Quantas pessoas cabem ali? O planeta, bilhões de pessoas. Aqui é o campo de trabalho. Se afastar do Cristo para quê? Ai, mas se eu virar, eu não tenho religião porque eu não sou hipócrita. Não, você não tem religião porque você é fraco. Porque você sabe que a partir da hora que você adentrar em uma denominação religiosa, você vai ter que no mínimo seguir um pouquinho de regras. Bebida, cachaça, droga, orgia, não caberá mais. Só que como você é fraco, você sequer consegue se livrar desses vícios. Ai, porque se eu for numa religião, eu não posso fazer isso e aquilo, aí se eu descumprir eu serei hipócrita. Quem não erra? Se você se propõe a fazer algo que você não sabe fazer, você se propõe a errar, até acertar e não errar mais. Me diz aí, qual profissional aprendeu sua profissão sem erros? Mas aquele que sequer começou a aprender a função, nunca virou profissional. Aquele que parou no primeiro erro, nunca virou profissional. Com Cristo é a mesma coisa, só que a diferença é que o benefício de você estar em comunhão com Cristo é infinitamente maior do que você ser um bom profissional em qualquer área. Então ser cristão é o melhor caminho.
Eu não estou dizendo ser da religião A, B ou C. Eu estou dizendo aplicar princípios cristãos. Já disse dezenas de vezes. Cristo mandou emissários em todas as regiões do planeta, cada um falando uma linguagem diferente, mas falando sobre o mesmo assunto. Buda, Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier. Olha os ensinamentos dos caras. Amor e caridade. Só que como eles falavam para públicos diferentes, eles usavam abordagens diferentes, nomes diferentes. Eles estavam descrevendo, por exemplo, uma cadeira de formas diferentes, mas no final era uma cadeira. Então, quando eu falo de Cristo, eu não estou falando da religião cristã. Estou falando do Mestre Jesus, governador da terra. Ele veio para todos, do Oriente ao Ocidente. Caminhar com Cristo vai ser fácil? Não, ainda mais pra gente, que se pôs em situações de vícios e degradações. Então, caminhar com o Mestre vai ser desafiador, sim. Iremos nos defrontar com nossas falhas? Sim. Teremos recaídas? Sim. Mas se persistir, a vitória é garantida. Então não se acovarde, porque agir por impulso é o mais fácil que existe. Qualquer um age. Você não é diferente de ninguém por agir por impulso. Quando alguém te xinga e você retribui xingando imediatamente, o que você fez demais? Os piores bandidos fazem isso. Se você estima quem te ama e odeia quem você não gosta, os piores bandidos não fazem a mesma coisa? Qual a sua diferença para os piores bandidos? Se você erra, continue errando. Droga, bebida, cachaça, suborno, corrupções. Qual a diferença de você para os bandidos? Todos fazem isso. Então, com Cristo, é justamente olhar onde você nunca quis olhar. É fácil admitir que você é orgulhoso, que você é vaidoso, que você é egoísta, que você é invejoso? É fácil? É claro que não. Quem quer admitir isso para si mesmo? Mas é necessário. Se você tem uma doença, ela já existe, você tem a doença, e você fala que não tem, você vai morrer, porque você não vai tratar a doença. Agora, se você tem a doença, assume que tem e busca o tratamento, tem chances enormes de vencer essa doença. Agora, negação burra é hipocrisia, é autoextermínio. Então, não nos afastemos do Cristo. Colocar Cristo num pedestal como Deus, a fim de não segui-lo, esse é o sofrimento. E convenhamos, se todo cristão soubesse o que é a vida com Cristo, o maior arrependimento deles seria o não ter seguido Cristo antes. Cada segundo que você nega Cristo é um segundo a mais de sofrimento. E tem pessoas que vão passar séculos e séculos e séculos negando. E se vocês soubessem o nível de sofisticação das trevas, você jamais se atreveria a caminhar sozinho nesse mundo. Porque só tem um grupo capaz de lidar com as trevas de maneira satisfatória e decente. É o grupo do Cristo. Andar sozinho por aí com esse nível de adversários. Um segundo. Andar sozinho por aí com esse nível de adversários por aí. Você andaria sozinho em uma rua conhecida por ter muitos bandidos que assaltam, salteiam, fazem o diabo? Você andaria com equipe de policiais ou algo do tipo, não? E no mundo espiritual é a mesma coisa. Só que os adversários da luz são sofisticados.
são inteligentes, são competentes no que fazem. Se não fossem, nossa sociedade não estaria desse jeito, com os corações endurecidos no nível que está. Caminhar sem Cristo é correr todo o risco da vida. Não caminhe por essa estrada tortuosa sem o Cristo. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.